Olá, pessoal. Estou eu aqui de volta, o professor André Gustavo, para dar início ao segundo módulo do nosso curso de Informática Básica para concurso, o módulo de Noções de Redes de Computadores. E é uma satisfação estar aqui com vocês mais uma vez para contribuir e compartilhar meus ensinamentos e minha experiência de 14 anos lecionando a disciplina de Informática Básica para concursos. Pessoal, por que nós vamos estudar aqui dentro de informática básica esse assunto, noções de redes de computadores? Talvez algumas pessoas estejam achando estranho, porque esse assunto, esse tema, ele não é tão cobrado nas provas, ou seja, ele não aparece tão frequentemente como outros assuntos que vocês estão acostumados a estudar, como, por exemplo, internet, segurança da informação, Word, Excel, enfim. Mas, vejam, apesar dele não ser tão comum como outros assuntos que eu citei para vocês, aparece em algumas provas de concurso sim, principalmente, né, as provas de concursos federais elaborados pela CESP. A CESP, de todas essas bancas, é a banca que mais traz em seu conteúdo de informática básica o tema noções de redes de computadores. Mas, se não é um dos assuntos mais frequentes que aparecem em provas, e talvez isso faça com que vocês não queiram estudar, né, o que eu posso dizer para vocês é que, na pior das hipóteses, esse assunto, noções de rede de computadores, ele vai servir de base para a melhor compreensão do conteúdo que nós vamos abordar aqui no módulo de internet. Vejam, nós vamos estar falando aqui de uma série de conceitos, né, que se você não souber, você vai ter mais dificuldade de entender aí muita coisa do conteúdo que a gente vai estar vendo aí no módulo de internet. Então, quando a gente estiver no módulo de internet, a gente vai estar falando de uma série de coisas que subentende que você viu o módulo de noções de rede de computadores e, consequentemente, vai ter o conhecimento. Então, na pior das hipóteses, mesmo que não seja um assunto é, frequente, digamos assim, nas provas de informática básica, né? Não é frequente, mas cai sim em provas de concursos, como eu já falei anteriormente, principalmente na banca SESC, que muitas vezes deixa explícito lá no conteúdo dos editais, certo? Mas como eu falei, vai ser muito importante para vocês entenderem, compreenderem melhor os assuntos, o conteúdo que a gente vai estar abordando aí no módulo de internet. Beleza? Professor, e onde é que eu estudo essa parte de noções de rede de computadores? Então, pessoal, eu vou falar para vocês aqui da bibliografia que eu sugiro para vocês estudarem esse assunto aí. Veja só, eu estou colocando aí para vocês dois livros de informática básica para concurso. São dois livros relativamente recentes. O livro Informática para Concursos, Teoria e Questões, quinta edição, do professor João Antônio, da editora Campos, 2013. É um livro bem recente, é do segundo semestre aí de 2013, certo? Eu particularmente tenho esse livro, comprei, já dei uma lida. Esse assunto de redes, de noções de rede de computadores, o João Antônio ele traz até muito mais do que a gente vai ver aqui. Então, é um livro que eu sugiro para vocês, se vocês quiserem adquirir para estudar, tá certo? Um outro livro que eu indicaria para vocês, apesar de eu não ter, mas eu conheço o autor, tenho uma edição anterior e ele também trata do assunto de uma forma adequada, né, para a informática básica, é Informática Descomplicada, Teoria e Exercícios para Concursos Públicos, quarta edição, André Alencar dos Santos, editora Gran Cursos, 2009, certo? Mas assim, eu costumo sempre dizer aos meus alunos que informática básica assim, parece que é um assunto, mas na verdade são vários assuntos juntos, né? Vejam, a gente tem dentro do tema informática básica conceitos de hardware, conceitos de software, Windows, o Word, Excel, o BR Office, a internet, noções de rede, segurança da informação, às vezes o PowerPoint. Pessoal, é muita coisa, então dificilmente você vai ter, né, uma literatura só que tenha todos os assuntos abordados de forma adequada. É muito difícil. Então, eu sempre sugiro que você use a própria internet. Eu costumo sugerir para os meus alunos, primeiro, o site do InfoWester, né, que é um site interessante, tem alguns tutoriais muito bons, né, em diversas áreas, a parte de conceitos de hardware, essa parte de redes, internet também, certo? Tem os sites de busca, para mim,
são extremamente importantes. Sempre que eu quero buscar mais de uma fonte de informação sobre um determinado conceito, uma determinada tecnologia, o Google, né, o Yahoo, o Bing, o Google principalmente, que hoje eu acho que é o principal site de busca utilizado, certo, para buscar informações. A Wikipédia, algumas pessoas condenam, né, já que uma enciclopédia virtual onde quaisquer pessoas podem, né, editar e criar seus próprios artigos lá na Wikipédia, mas é, muitas bancas, né, se baseiam na Wikipédia e eu particularmente sempre que pesquisei, né, até para confrontar com outras fontes de informação, sempre foi coerente, né? Então, por que não usar a Wikipédia para servir como uma outra fonte de informação para o estudo de vocês, tá certo? Fora isso, existem outros livros, evidentemente, não só tem esses, né? Eu estou citando esses dois, esse primeiro eu conheço, certo? Eu já tive outros livros de informática, mas não é fácil escrever informática de uma forma fácil, principalmente para as pessoas que conhecem pouco de informática, mas que precisam estudar para concurso público. Então, o João Antônio ele tem essa facilidade. Eu me identifico muito, né, com a, a forma que ele escreve, né, os seus livros. Mas, enfim, tá aí as opções para vocês, né? E caso vocês desejem mais alguma fonte de informação específica, vocês podem escrever para mim, podem mandar um e-mail para mim, né, que eu vou responder com todo carinho para vocês. Ou se vocês quiserem opiniões de alguma outra fonte, né, que vocês estejam utilizando para estudar, fiquem bem à vontade. Nessa área de redes de computadores, nesse nosso módulo aqui, o livro do João Antônio é muito bom. Tá certo? Beleza? Eu acho que ele é suficiente aí para os conhecimentos de vocês. E ele é voltado para informática para concurso. Muito bem. O que é que a gente vai estar vendo aqui no nosso módulo? Pessoal, essa aí é a nossa agenda. O nosso módulo é de noções de rede de computadores. Então, nós vamos estar vendo aqui o seguinte: definição, né, do que seria a rede de computadores, as principais características das redes, a classificação das redes, e aí a gente vai estar classificando as redes quanto à extensão geográfica, e nós vamos estar classificando as redes quanto ao seu funcionamento. Nós vamos ver os meios físicos de transmissão, destaque para os cabos, né, os meios guiados, cabos de par trançado, cabo coaxial, fibra ótica. Vai estar vendo também os meios não guiados, né, que são sem fio, wireless, né, e vai estar vendo aí as topologias de rede, que são os mapas físicos da rede, como é que as redes elas estão dispostas fisicamente. A gente vai estar vendo aí as arquiteturas de rede, né, que são as configurações de como é que as redes vão funcionar, e aí a gente vai estar destacando para vocês as arquiteturas importantes aí das redes locais, que tem questões que tratam do assunto, né, mas com um foco principalmente nessas arquiteturas novas de redes wireless, né, destaque para a arquitetura Wi-Fi, para a arquitetura WiMAX, ok? Nós vamos falar dos equipamentos de rede, né, ou seja, todos os equipamentos são usados aí nas redes de computadores, com destaque aí, por exemplo, para os roteadores, né, que são muito comuns em questões de prova, independente do tema ser ou não redes de computadores. E depois a gente vai estar falando aí de forma detalhada do protocolo TCP/IP, né, na verdade do conjunto de protocolos TCP/IP, que é o conjunto de protocolos padrão, né, de acesso à internet. E aí nesse detalhamento nós vamos estar vendo o modelo de camadas, né, ou o modelo TCP/IP, e nós vamos estar vendo aí a pilha dos protocolos, das camadas importantes aí, certo? E falando das funcionalidades, né, das principais funcionalidades de cada um dos protocolos que compõem a pilha TCP/IP. Então, é isso que a gente vai estar vendo aqui no nosso módulo. Lembrando que nós vamos intercalar a teoria com a prática, ou seja, com questões. Então, à medida que a gente for evoluindo aí na teoria, a gente vai estar parando, resolvendo algumas questões para dar uma sedimentada aí no conhecimento, até para ver como é que é a abordagem das questões nas provas, para que vocês tenham uma noção, né? E ao mesmo tempo vocês estejam sedimentando, né, o conhecimento que muitas vezes está solto e às vezes resolvendo uma questão a gente acaba sedimentando, a gente acaba armazenando melhor tais informações. Então essa vai ser a nossa metodologia, né? Nós vamos aí intercalar teoria com prática, com questões, e espero que ao final vocês consigam aí aumentar o conhecimento de vocês
pelo menos nesse tema aí, noções de redes de computadores, contribuindo ainda mais para a aprovação de vocês nos concursos. Beleza? Então, daqui a pouco nós voltamos para iniciar de fato o nosso módulo de noções de redes.